E uma coisa que eu pude observar é que todos os setores, para além das questões específicas que lhes diz respeito e que é legítimo colocar essas questões específicas, têm um olhar para o conjunto do país, que é isso que tem me deixado muito bem impressionada, muito bem impressionada. Não se trata apenas da agenda específica daquele setor, mas um olhar para o país. Quando eu fui lá na CNI, eles colocaram ali as questões específicas, mas também como fazer para resolver o gargalo da educação de qualidade, para que o país possa se desenvolver. Tinha uma série de temas gerais. Eu digo, nossa, nós estamos diante de um avanço. Estamos extrapolando as agendas setoriais que são legítimas. E eu sempre digo, Antônio, que não é errado defender interesses. Todo mundo tem interesse. Vocês têm. Aqui cada um tem o seu. Mesmo nos setores, no comércio, tem as divisões de interesse. Na indústria, tem a divisão de interesse. Na agricultura, na academia, em todos os setores. Não é nenhum problema ter interesse. O problema é quando alguém acha que vai impor o seu interesse de forma ilegítima sobre os demais, sem que isso seja mediado da forma correta e legítima. Nos demais está certo. Então eu vi que a gente está avançando. E sempre que eu vou falar das questões específicas, eu prefiro dar um contexto para que a gente possa perceber aonde nós estamos ancorando as questões específicas de cada setor, para que a gente possa aprender a dialogar com as diferentes necessidades econômicas, sociais, culturais, políticas, ambientais do nosso país. É isso que faz com que a gente avance. Então, eu sempre faço essa apresentação da minha plataforma de governo. Eu, como disse o Álvaro, fui a única que apresentou uma plataforma de governo, porque um dos meus concorrentes já está em várias versões, não se sabe se é de fato uma plataforma. O outro protocolou um discurso de campanha. Um discurso de campanha não é uma plataforma. Nós fizemos uma plataforma, que é essa que o Álvaro mostrou. E eu vou fazer uma rápida apresentação, porque ela dialoga com todos esses pontos aqui, né? Primeiro, e vou fazer isso porque eu vejo que na eleição os candidatos eles chegam e pegam essas questões todas e resolvem todas, uma a uma. Tudo fica resolvido. Quanto a essa daqui, o céu. Quanto a essa daqui, o paraíso. Quanto a essa daqui, tudo fica resolvido. Mas eu não sei se vocês prestam atenção, que nas próximas eleições teremos a mesma plataforma e os mesmos mágicos da política dirão que elas estão todas resolvidas num passe de mágica. As reformas são uma delas. Eles vêm aqui, se comprometem com as reformas e depois fazem a reforma do compromisso. A única coisa que fazem é reformar o compromisso, porque o PSDB ficou 4 anos, reformou o compromisso, pediu mais 4, e todo mundo acreditou que ia resolver isso aqui tintim por tintim. Pediu mais 4, reformou o compromisso, e agora está pedindo mais 4, para reformar o compromisso, daqui a mais 4, pedir 4 de novo. O PT, a mesma coisa. E eu, por respeito a vocês, por respeito ao Brasil, quero discutir o Brasil, não de forma mágica, mas de forma real, comprometida, em de fato encarar essas questões como um processo que tem a ver com a ação do executivo, do legislativo e da sociedade, inclusive daquilo que eu chamo de núcleos vivos da sociedade. Aqui nós temos um núcleo vivo da sociedade pulsando, dizendo vamos resolver esses problemas que não estão sendo resolvidos. Então a minha plataforma de governo trata disso. Mas eu parto da seguinte questão. 2 pontos. O Brasil que temos e o Brasil que queremos. E depois eu vou para as diretrizes gerais, depois para as diretrizes programáticas e, por fim, tem um compromisso que eu vou falar desse compromisso, que é só uma questão bem rápida. Bem, vamos para o primeiro ponto.
O Brasil que temos. Eu tenho dito duas coisas. Em política, a gente tem que, ao falar de ética na política, verificar se o testemunho está sendo ético. Porque é muito fácil falar de ética na política e não conseguir ser ético nem com o próprio processo político. E eu, nessa questão do Brasil que temos, eu quero aqui ter uma atitude ética. E eu dividi em dois momentos, nos avanços e nos desequilíbrios. Por quê? Porque a gente não pode negar os avanços. Senão fica parecendo que quem chega inventa tudo do nada. E aí é aquela história, pela primeira vez, não existe isso. Existe algo que a gente acumula. Nenhum sistema se firma se não tiver uma base sobre a qual ele se estabelece. Isso é válido para a biologia, é válido para a economia, é válido para a sociologia, é válido para todos os aspectos da existência humana e nos outros aspectos. Então, vamos partir dos avanços. O Brasil que temos conseguiu avanços, mas ainda tem desequilíbrios. Nos avanços, reconquistamos a nossa democracia. Isso é um avanço, isso é uma conquista do povo brasileiro. Com essa democracia conquistada, hoje nós temos uma sociedade civil vigorosa, consciente dos seus direitos, capaz de reivindicar. Olha a quantidade de organizações que nós temos na sociedade brasileira. Só é possível estarmos aqui, Álvaro, porque existe democracia. Senão, estaria tudo decidido de cima para baixo. Alguém seria nomeado, alguém assumiria o comando. O que vai se fazer feito é isso? Não tem choro, não tem vela. A democracia possibilitou esse avanço que nos leva a uma sociedade civil vigorosa. Com esses avanços, nós conseguimos algo que nos últimos 13, 14 anos é motivo de celebração: a estabilidade econômica. Aí eu já vou dialogar com as questões que ele colocou aqui. Como conseguimos a estabilidade econômica? Com o Plano Real. Quem fez o Plano Real começou com o Itamar Franco, teve continuidade com o Fernando Henrique, que ele é inclusive o ministro do Itamar. Eu, quando falo isso, às vezes as pessoas dizem: eu não sei porque você fica falando isso. Nem o Serra fala que foi o Fernando Henrique que fez o Plano Real. Eu digo, eu não falo para ganhar voto. Eu falo porque é justo. Não se pode refundar a história. O Plano Real começou com o presidente Itamar, com o Fernando Henrique, ministro da Fazenda, e teve continuidade com o Fernando Henrique e continuidade com o presidente Lula. E por que teve tantas continuidades? Porque foi uma conquista da sociedade brasileira. E aquilo que é uma conquista da sociedade brasileira deixa de ser de um governo, deixa de ser de um partido e passa a ser da sociedade. E quando você tem em mente uma política com P maiúsculo, uma política cidadã, você sabe que aquilo é da sociedade. E quando você tem essa visão, você não só dá o crédito para quem fez, para que as pessoas vejam isso como reconhecimento e não como gratidão. Como reconhecimento, a gente dá o reconhecimento. Como gratidão, parece que ou você vota naquele partido e naquela pessoa, ou a política vai se acabar. Não vai. A história está mostrando que o Plano Real começou com o Itamar e está aqui até hoje. Por quê? É pelo interesse da sociedade brasileira. Reconhecemos, mas não precisamos ser gratos com o voto. Não foi para isso que Tiradentes se levantou em Minas Gerais. Foi para que as pessoas fossem livres para votar em quem acreditam e para manter aquilo que deve ser mantido, corrigir o que precisa ser corrigido e enfrentar os desafios que precisam ser enfrentados, Ronaldo. Eu aqui estou fazendo um desafio cívico aos mineiros, que a gente tenha essa perspectiva cidadã da política. Eu acredito nisso. Foi por isso que lutei a vida toda. Desde quando era semi-analfabeta, aos 16 anos, 17 anos, quando entrei em contato com a teologia da libertação. Tenho essa consciência até hoje. É isso que me faz estar aqui inteira. Ter deixado o mandato de senadora para discutir o Brasil, mesmo em condições adversas, porque a gente constrói na diversidade.
Se fosse fácil, Tiradentes não teria sido esquartejado. Se fosse fácil. E ele sabia